Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão teológica que é, no mínimo, fascinante: a edificação da igreja. Será que ela é um projeto que ainda está em andamento ou uma obra que já foi concluída? A resposta para esse mistério pode estar no momento bem decisivo da história. Então, a pergunta principal é essa. A igreja, sabe, como o corpo de Cristo, ela ainda está sendo construída, tijolo por tijolo, ou será que ela já chegou na sua forma final? Para a gente tentar desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais especificamente, para aquele período de transição entre a antiga e a nova aliança. Certo, vamos começar pelo começo. Para entender em que pé está essa construção, a gente tem que olhar para a promessa original, aquela feita por Jesus. Foi ali que o projeto todo foi anunciado. Lá em Mateus, a gente encontra essa declaração que é a base de tudo. Jesus deixa bem clara a sua intenção, mas o ponto que direciona toda essa análise está na escolha de uma palavrinha específica. Presta atenção no tempo verbal que Jesus usa, o futuro. Edificarei. Isso é um sinal muito claro de que naquele exato momento da promessa, a construção da igreja ainda não tinha começado. Era um projeto que ainda ia ser iniciado. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. A gente chega na era dos apóstolos. E é aí que a promessa começa a se cumprir. A imagem que os textos apostólicos pintam para a gente é a de um verdadeiro canteiro de obras em plena atividade, um edifício espiritual crescendo a todo vapor. Décadas depois, ali por volta de 62, depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, e a linguagem que ele usa muda completamente o cenário. Ele já não fala mais de uma promessa futura, não. Ele descreve um edifício que já está sendo ajustado e crescendo. A obra estava, sem dúvida nenhuma, em andamento. E aqui está a mudança fundamental. A gente sai do futuro, do edificarei, para entrar no presente contínuo, no cresce. Isso mostra que o projeto saiu do papel e estava em plena execução durante o ministério dos apóstolos. A construção estava, de fato, acontecendo. Mas, se a obra estava em andamento, quando é que ela foi concluída? Bom, o argumento central aponta para um evento histórico bem específico como o marco final dessa fase, o ano 70 depois de Cristo, que simboliza o fim da antiga aliança. O livro de Hebreus nos dá uma pista essencial. Ele diz que enquanto o templo físico de Jerusalém, que ele chama de primeiro tabernáculo, ainda estava de pé, o sistema da antiga aliança continuava ativo. A destruição desse templo marcaria a chegada de um tempo da correção, ou de reforma. E o que seria esse tal de tempo da correção? De acordo com essa linha de interpretação, é o momento em que a nova aliança que foi inaugurada por Cristo se manifestaria por completo, sabe? Sem as sombras e os rituais do sistema antigo. Olha, esse cronograma ilustra a progressão de uma forma brilhante. Ali por volta de 30 depois de Cristo, a gente tem a promessa. Depois, perto de 62, a construção ativa. E em 70 acontece o evento que encerra a era antiga e que, segundo este argumento, finaliza a fase de edificação. Esse quadro aqui resume a transformação de um jeito bem claro. Antes do ano 70, o que a gente tinha? Uma obra em andamento com o templo físico ainda existindo ao mesmo tempo. Mas depois de 70, a coisa muda de figura. A edificação estaria completa, a promessa se tornaria plenitude, e o verdadeiro tabernáculo de Deus estaria finalmente com a humanidade. Então, o que foi que surgiu depois dessa grande transição? Qual é a aparência da obra finalizada? Para isso, a gente vai lá para o livro de Apocalipse para ver a descrição da igreja já em sua forma completa. A visão do apóstolo João é de uma nova Jerusalém descendo do céu. Essa imagem é muito poderosa e não se trata de uma cidade literal, mas sim de uma realidade espiritual. É o grande símbolo da igreja glorificada, a obra-prima finalmente revelada. Portanto, dentro dessa estrutura de pensamento, a Nova Jerusalém é a igreja, é a noiva, toda adornada para o seu noivo, o Cordeiro. É a realização final daquela promessa de que Deus habitaria com o seu povo de uma forma permanente e direta. Uma coisa muito importante de ressaltar é que o fim da era antiga não significou demolir tudo e começar do zero, de jeito nenhum. O fundamento, que é Jesus Cristo, já estava perfeitamente estabelecido. O que aconteceu foi, na verdade, a remoção dos andaimes do sistema antigo, permitindo que a estrutura final, a verdadeira, se manifestasse em toda a sua glória. Ok, mas o que tudo isso significa na prática?
Se a fase de construção terminou, como é que isso impacta a vida da igreja hoje? Vamos explorar um pouco as implicações dessa conclusão. Então, vamos recapitular a lógica aqui? A igreja foi prometida e depois foi construída ativamente durante a transição das alianças. O fim do sistema antigo, em 70 d.C., marcou a conclusão dessa fase. A partir daí, a igreja se manifestou como a Nova Jerusalém. E o crescimento agora não seria mais na estrutura, mas sim na adição de novas pedras vivas e no amadurecimento delas. E essa citação resume tudo de uma forma muito poderosa. A perspectiva que se apresenta aqui é que a igreja não deve ser vista como um projeto pela metade, mas sim como a morada completa e funcional de Deus, viva e presente no mundo pelo Espírito. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a estrutura principal já está completa, se a casa já está pronta, qual é o nosso papel? Como é que a gente habita, como cuidamos e como convidamos outras pessoas para essa morada que já está estabelecida? É uma perspectiva que, sem dúvida, muda a forma como a gente enxerga a missão e a identidade da igreja hoje.